Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Monique, do projeto do PIBIT, e a gente vai continuar hoje a nossa resolução do PET do primeiro ano do volume 1, só que hoje vai ser a semana 3, tá bom? E para a semana 3 foi também produzido um mapinha mental. Aqui nesse mapa mental está o conteúdo da semana 3 e da semana 4, tá bom? Já está tudo junto. E nessa semana 3, especificamente, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais no estudo da luz e principalmente os princípios luminosos. Então vamos entender aqui esses princípios luminosos. Quais que são os princípios luminosos da luz? A gente vai ter o primeiro, que vai ser o princípio da propagação retilínea. A luz propaga em linha reta. Então a luz não sai fazendo curva, nem desviando de nada, não. Isso está errado. A luz se propaga em linha reta, tá bom? A gente tem o princípio da independência dos raios luminosos, que é o quê? Feixes de luz podem se cruzar sem que um altere a propagação do outro. Então eu tenho aquela luz azul se propagando. E aqui eu tenho uma luz vermelha também se propagando. Tá vendo que essas luzes se encontram? Mas quando elas se encontram não quer dizer que uma vai esbarrar na outra e vai mudar a direção que elas estavam se propagando, não. Elas se encontram e seguem o caminho que elas estavam seguindo como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Elas continuam seguindo o mesmo caminho, mesmo elas se encontrando. Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. E tem o outro que é o princípio da reversibilidade. Quer dizer o quê? Que a trajetória é a mesma. Então, tá vendo essa pessoa aqui de baixo? E tem uma pessoa aqui em cima, e isso aqui é um espelho, tudo bem? A trajetória que a luz faz, eu vou chamar essa aqui pessoa 1 e a pessoa 2. A trajetória que a luz faz da pessoa 2, bate no espelho e vai lá na pessoa 1, é a mesma trajetória que o raio vai fazer da pessoa 1 para a pessoa 2, tudo bem? Esse é o princípio da reversibilidade. Ele é o responsável para a gente conseguir ver as pessoas através do espelho, sendo que essa reflexão que acontece aqui no espelho, né, o raio vai bater e vai refletir, segue as leis da reflexão, principalmente em relação aos ângulos, que os ângulos Δ1 e Δ2 vão ser iguais. E além disso, também a gente vai ver nos exercícios que vai ter uma questãozinha ali sobre eclipse, do Sol especificamente. O que é o eclipse do Sol? O eclipse do Sol acontece quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Então a Lua vai estar bloqueando em algumas regiões da Terra a luz que está chegando do Sol. Que a luz está chegando aqui, mas só que vai ter certas regiões que a Lua vai estar na frente. Então não vai deixar a luz passar. Mas vai ter outras regiões que ela deixa passar um pouquinho de luz. Então vocês conseguem ver nesse desenho aqui que tem uma parte mais escura. Essa parte mais escura é a Lua bloqueando totalmente a luz do Sol. Então nessa parte mais escura a gente tem sombra totalmente. E aqui acontece o eclipse total. A pessoa que estiver nessa região aqui vai estar vendo o eclipse total do Sol. Agora, tá vendo nessa outra região aqui que está mais clara? Nessa região mais clara, a Lua está bloqueando só uma parte do Sol, só alguma parte do Sol. Então essa região aqui que continua tendo sombra, mas é uma sombra mais clara, é chamada de penumbra. E pessoas que estão nessa região da penumbra vão ver um eclipse parcial. A gente consegue ver isso aqui no desenhozinho, tá vendo? Que me mostra aqui o que é penumbra e o que aqui ele chama de sombra, ele chama de umbra. Sombra, que eu pus o nome de sombra, ele chamou aqui de umbra, é a mesma coisa. E aqui tem mostrando onde que ocorre o eclipse total e o eclipse parcial. A gente consegue ver que o eclipse total ocorre aqui nessa parte mais escura, é na onde está a umbra, ou seja, a sombra. Beleza? E aqui na parte que continua sendo uma sombra, mas uma sombra mais clara, é chamada de penumbra e é onde acontece o eclipse parcial. Então vamos lá resolver os exercícios. A questão 1 fala: dos raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente, interceptam em certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que... Então, a questão está falando que tem dois raios, eles estão se interceptando. A gente viu que quando os raios interceptam, eles continuam seguindo
a direção de propagação que eles estavam seguindo. Então, vamos ler aqui as alternativas. A letra A fala: os raios luminosos cancelam-se? Não. A B, mudam de direção de propagação? Não. Continua se propagando na mesma direção e sentido que antes. Os raios vão se encontrar, mas nada vai acontecer com a sua direção de propagação. E a D fala: propagam-se em trajetórias curvas? Também não. Retornam-se em sentidos opostos? Também não. É a letra C. 2. O observador A, olhando no espelho, vê o outro observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato é explicado pelo... A gente viu que é o princípio da reversibilidade, que é o responsável de uma pessoa ver a outra através do espelho. Então, é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Letra C. 3. Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra, a gente viu que o eclipse parcial ocorre numa região que tem sombra, mas é uma sombra mais fraquinha, que é chamada de penumbra. Então, vai acontecer na penumbra. Letra B. 4. A luz se propaga. A gente viu que a luz se propaga em linha reta. Ela não sai fazendo curva, não. Então, a luz se propaga em linha reta. Letra D. E o vidro fosco é o meio. Nesse material aqui do PET, também fala sobre os meios que a gente tem. Então, é só dar uma lidinha aqui. Ele está querendo saber sobre o vidro fosco. Tá vendo o vidro fosco aqui? O vidro fosco é um meio translúcido. Então, só anotar aqui a alternativa do meio translúcido. Letra B. Bom, pessoal, essa foi a correção da semana 3 e vai ter um último vídeo para a semana 4. Então, até mais.